Boa noite, amados irmãos. Dando sequência à ministração de domingo passado, a gente está tratando por que Deus escolheu Israel. Então a gente viu a origem dessa escolha e encerramos falando a comunhão de Israel e a igreja. Como vai funcionar isso junto? E assim nós estamos seguindo esse ensinamento através da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 11. Nós lemos do 1 até o versículo 11. Hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 12 até o 32. Então a gente encerrou falando por que Deus endureceu o coração, por que os judeus tropeçou. Foi por acaso, por ruindade deles? Não. A gente entendeu que esse tropeço foi um plano de Deus para que a graça chegasse até nós, os gentios. E através dessa graça chegando até nós, Deus tinha um objetivo. Nós hoje, mantidos pela graça de Deus, temos por obrigação de causar ciúme no povo de Israel. De que maneira? A graça vai ser tão grande na nossa vida, esse é o nosso chamado, que o povo de Israel vai olhar para nós e desejar essa graça. Essa foi a fase que a gente encerrou a semana passada, então a gente vai dar sequência a partir daqui. Como já tenho solicitado para os irmãos usar a sua Bíblia. Então hoje nós vamos dar sequência a partir de Romanos 11, versículo 12. E o texto vai nos falar assim: o pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Então esse versículo 12 aqui, ele está nos esclarecendo que o pecado do povo judeu acarretou em bênção para o mundo todo. Hoje todo mundo tem ouvido falar de Jesus. E todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus também. Hoje a condição para ser filho, basta crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador da terra. E esse versículo 12 vai nos falar que o pecado judeu trouxe grande riqueza para o mundo todo. Então, quando se completar o número dos judeus que voltarão para Deus, a bênção será muito maior ainda. O que Paulo entendia aqui? Depois da igreja provocar esse ciúme para o povo judeu, porque Deus, lá em Apocalipse, eu não vou entrar nesses detalhes, irmão, mas lá tem um versículo que vai falar o número de judeus que vão ser salvos. Vai ser marcado, já estão predestinados à salvação para esse povo. Quando completar esse número de judeus que vão voltar para Deus, a bênção será muito maior ainda. Por que a bênção será maior? Porque o povo escolhido voltou para o Senhor. E assim como Deus, nós vamos entrar nesse detalhe, que Israel é a base da bênção do mundo inteiro. Quando aquele povo é abençoado, quando aquele povo tem comunhão com Deus,
Deus despeja as suas revelações, a sua graça em uma porção bem maior ainda. Vou citar alguns exemplos aqui de que maneira nós hoje já estamos sendo abençoados pelo povo judeu. A maioria da ciência hoje, na área da medicina, os prêmios Nobel é para judeus. São pessoas do país de Israel, da descendência judaica, que tem recebendo esses prêmios de cientista, desenvolvimento de remédio. Na área de medicina, eles são doutores em todos os sentidos. Por quê? Porque é o povo escolhido. E essa graça, essa bênção tem chegado até nós de que forma? Através de cura. Quando a gente tem um problema de saúde, é o remédio que um judeu estudou e desenvolveu na área da medicina, e isso tem chegado até nós como bênção. Esse momento aqui, irmãos, eu falando da minha casa, vocês, cada um de vocês na casa de vocês estão me ouvindo. Isso tem como eu posso dizer, um veículo que permite essa situação. Que veículo é esse? A internet. Quem criou a internet? Estados Unidos, Japão? Não, foi Israel. A tecnologia de internet, de comunicação, dessa forma que nós estamos conversando hoje, é uma tecnologia israelense. Estou citando esses exemplos, irmão, para você ver como é que nós já estamos sendo abençoados através do povo judeu. Uma boa parte de nós aqui, membros desse grupo, somos motoristas. Ou temos alguém da nossa família que é motorista. E hoje em dia, através de um aparelho celular, tem se usado muito um aplicativo por nome Waze, que é um aplicativo de navegação, de GPS, que mostra o caminho, a rota, até onde a gente vai, apontando todos os detalhes. Essa tecnologia, irmãos, são de israelense também. Me vem na mente agora para falar isso para vocês, irmãos. Eu até pensei em colocar isso na minha anotação e tinha esquecido. E agora o Espírito Santo me lembrou. Estamos sendo abençoados já. Então esse versículo 12 fala: quando os judeus voltar para Deus, a bênção será muito maior ainda. Tenta imaginar a alegria do coração de Deus quando ele vê o seu povo escolhido se dobrando, voltar a adorar ele, a prostrar diante dele. Eu vejo assim o coração de Deus muito feliz nesse momento. E quando Deus está feliz, toda a terra recebe essa porção de graça do Senhor. Prossigamos. Versículo 13 vai falar assim: agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Aqui Paulo ele volta a falar isso. A mensagem para vocês que não é judeu. Enquanto ele for apóstolo, não dos não-judeus. Então Paulo, a gente já viu isso a semana passada, que ele escolheu ser apóstolo dos gentios, para provocar o ciúme ao povo dele. Paulo, diversas vezes, ele vai estar falando de quem é a origem dele. Ele é judeu, da tribo de Efraim. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Versículo 14. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça. Vou ler de novo. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim sejam possível salvar alguns deles.
Então, assim, esses dois versículos aqui, a gente já falou muito sobre isso a semana passada. Mas a gente vê aqui o coração de Paulo muito nisso. Ele acreditava realmente que a unção despejada sobre os gentios ia... Por isso que ele trabalhou com muita vontade em evangelizar os não-judeus. Porque ele falou, o dia que esse povo conhecer a Deus e viver para Deus, o meu povo, da minha raça, da minha família, vai se voltar para o Senhor. É gostoso retratar isso mais um pouco, irmãos, para a gente entender o quanto é importante o nosso chamado. Deus está contando conosco, com cada um da igreja no momento. Deus, dos gentios, Deus conta para provocar esse homem, para resgatar o seu povo escolhido. Versículo 15. Porque quando os judeus foram rejeitados, isso aqui é muito forte esse versículo, irmãos. Agora vai começar a tratar de uma forma diferente. Versículo 15. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles foram aceitos? Os que estiveram mortos receberão a vida. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. Ou seja, até a vinda de Jesus, quem era nós? Os gentios. Não era amigo de Deus, não era considerado filho de Deus. Por isso que o Evangelho trata muito disso. Jesus veio e resgatou o povo judeu e os gentios também. Então, nesse momento aqui, a gente está entendendo, irmãos, que nós não tinha... Paulo entendia, na verdade, que nós não tínhamos, fazia parte do plano de Deus. Todos os outros, perdão, eu pulei o versículo aqui. O resto do mundo se tornou amigo de Deus. Então, por causa do pecado dos judeus, foi dado a nós ser amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles foram aceitos? Os que estiveram mortos receberão a vida. Quando os judeus sentirem esse ciúme e voltar para Deus e for aceito de novo dentro do plano de Deus, Jesus vai voltar. Os que estiveram mortos receberão a vida. E os mortos só vão receber vida na volta de Jesus. Então esse versículo aqui, 15, ele nos dá a entender que quando os judeus... Olha a importância dos judeus voltar para o Senhor. Quando eles voltar para o Senhor, os que estavam mortos receberão a vida novamente. Ou seja, Jesus voltou e trouxe a vida para aqueles que já morreram. Para isso acontecer, é preciso a conversão dos judeus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Continua falando nos nossos corações, Pai. Versículo 16. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se a raiz de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Muito bacana esse versículo 16, irmãos. Quem foram os primeiros pães?
Pois se os primeiros pães assados depois da colheita é dedicado a Deus, ou seja, as primeiras obras do povo de Israel lá da época de Abraão, Isaac e Jacó, chegou em forma de louvor, de adoração, foi agradável a Deus. Se a raiz, que são os patriarcas, foi agradável a Deus, essa geração de hoje, esse Israel de hoje, também será agradável a Deus, porque são frutos, um faz parte do outro. A geração de hoje é da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente já tratou disso a semana passada. Aqui vemos que se os patriarcas foram dedicados a Deus, os desta era também são. Por mais que não aparece, você olha para o Estado de Israel hoje, esse povo não vai ter jeito não. Esse judaísmo ortodoxo, que é o tradicional lá de Israel hoje, que tem um coração muito duro. Tá difícil, esse cara não vai querer receber Jesus como o Messias, como o Senhor que eles aguardam da chegada. Eles não reconhecem Jesus. Mas, se os patriarcas foram dedicados a Deus, quem é os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Se eles foram dedicados a Deus, essa geração agora também são, porque eles são filhos dessa promessa feita a Abraão. Prossigamos. Versículo 17. Oh Deus, me ajuda a passar isso para a tua igreja. Versículo 17 vai nos falar assim: alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora também parte da força e na riqueza espiritual dos judeus. Então Israel é a oliveira. Devido ao tropeço que foi autorizado por Deus, permitido por Deus. A gente já falou disso semana passada. Se eles tropeçou, algum daqueles galhos dessa oliveira foi quebrado. Não foi todos, irmãos. Os apóstolos são judeus. Os apóstolos permaneceram fiel a Deus. Mas muitos outros caíram. E aqueles que caíram foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava. Então, como os galhos verdadeiros foi quebrado, não quis receber Jesus, eles foi separada da raiz, do tronco da oliveira. E aí Deus pegou o que? Galhos de oliveira brava. Que árvore é essa? Eu tentei pesquisar, irmãos, para não estender muito a ministração. É uma oliveira, uma espécie de azeitona que o fruto dela não é bom, não produz a qualidade do mesmo azeite da oliveira verdadeira. Então nós, gentios, somos considerados galhos de oliveira brava, que não tem boa qualidade. Mas Deus pegou esses galhos que somos nós, sem qualidade, que estávamos afastados do seu plano. Paulo fala isso aos Efésios. Nós estávamos separados de Deus. Deus pegou esses galhos de oliveira brava, que somos nós, e enxertou
na oliveira verdadeira que é Israel. Aí Paulo faz uma observação aqui na parte... Perdão, irmãos, eu estou misturando os versículos aqui, a gente já vai chegar lá. Vamos para o versículo 18, ele vai explicar melhor isso. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Vou ler de novo, isso aqui é muito forte, é lição para nós viver o dia a dia. O objetivo dessa palavra, irmãos, é essa frase aqui do versículo 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Ele já caiu, eles mataram Jesus, eles estão separados da graça. Aí Paulo está te aconselhando aqui, vocês não devem desprezar o galho que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Como é que vocês possam estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Vamos tentar entender isso aqui, irmãos. Não devemos estar com vanglória. Nós somos os ímpios que Deus enxertou e hoje nós temos a salvação e judeu foi desprezado. Para com esse comentário. Você que pensava assim até os dias de hoje, risca isso da sua mente. Você não deve sentir orgulho de jeito nenhum. Você nunca se esqueça que você é salvo pela graça. Você não tem mérito nenhum para ser salvo. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é legal, não. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. E Deus te amou. Através desse amor, pela graça, você alcançou a salvação. Aí Paulo fala para você, não tenha orgulho, não seja vanglorioso. Eu sou, eu. Para com isso. Vocês são, parte B do versículo 18. Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Então por que eu vou me vangloriar? Há pouco nós falamos o quanto a bênção de Israel tem chegado até nós. Porque Israel é a oliveira, é o tronco, é a raiz. É a base do plano de Deus lá com Abraão. Então nós, galho enxertado nele. Da onde vem o alimento da oliveira? Vem da terra, através da raiz, que Israel é o tronco, é a raiz. E o alimento chega até nós através de Israel. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Eu creio, por isso que a semana passada eu falei que eu queria chegar até o versículo 18. Isso aqui é a base. Por que orar por Israel? Por que provocar ciúme em Israel? Porque Israel é o projeto, é o início do plano de Deus para o mundo. Israel é a nação que foi escolhida para servir de exemplo para o mundo. Mas por eles ter tropeçado, Deus pegou e nos enxertou nele. Para provocar ciúme. Imagina, os galhos foram quebrados, olha os galhos que foi enxertado, tá bonito, e eu tô aqui do lado de fora, e eu tenho que voltar para a oliveira. Esse é o papel do ciúme que Paulo já nos ensinou até aqui. Prossigamos. No decorrer da reunião, logo após a ministração, irmãos, se você tiver dúvida, pode fazer sua pergunta. Se nós não tiver uma resposta na hora, eu garanto para você que nós vamos pesquisar e traremos a resposta para vocês. Não fica com dúvida não, às vezes o assunto é meio polêmico, assim, nos coloca meio que em choque. Porque até então a gente se achava muito. Nós somos o novo Israel. E até aqui nós temos aprendido que Deus nunca vai substituir o povo escolhido. Ele permitiu que a gente fosse enxertado no povo escolhido, mas não substituí-lo.
Quando Deus endureceu alguns judeus, eles foram quebrados, para que os não-judeus pudessem ser enxertados. Porém, a raiz que sustenta a oliveira é judia. A base é Israel, através da aliança feita com Abraão. Por que Paulo, irmãos, nos trouxe toda essa lição nesse Romanos 11 aqui? Qual foi o objetivo de Paulo com isso? Paulo estava declarando a proporção do tamanho do amor que ele tinha pela nação de Israel. O quanto ele amava o povo dele, o povo escolhido. Eu vou ler um versículo aqui, irmãos, que é chocante, sabe? A revelação de Paulo, o nível do amor que Paulo tinha pela nação de Israel. Exemplo do amor de Paulo por Israel. Romanos 9:1. Os irmãos não precisam abrir não, pode ficar aí em Romanos 11. Eu vou ler aqui e comento. Romanos 9, versículo 1, 2 e 3. Se você quiser abrir. Esses 3 versículos vai nos ensinar a proporção do amor que Paulo tinha por Israel. O versículo diz assim: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separada de Cristo. Irmãos, Romanos 9, versículo 3 que eu acabei de ler aqui, eu vou ler de novo. 9:3. Por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Paulo aqui está falando o que? Ele praticamente falou assim: por amor do meu povo eu sou capaz de pedir para Deus, risca o meu nome do livro da vida. Eu não preciso ser salvo não. Se o meu povo não for ser salvo, pode me tirar do livro da vida. Eu posso ser até amaldiçoado por Deus e ficar separado de Cristo. Tem noção, irmãos, a proporção do tamanho desse amor que Paulo sentia pelos seus irmãos de sangue? Isso aqui fica uma lição para nós. O quanto a gente deve reconhecer que esse povo é a raiz, é da onde vem o alimento até nós. Outro exemplo, que todo nosso conhecimento de Deus vem através de que povo? Eu sou tão santo que Deus veio e falou direto para mim. Não, irmãos. Você hoje tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, tem o testemunho, tem toda a experiência de Israel andando anos e anos com Deus, caindo, pecando e Deus perdoando. Então você conhece o perdão, porque Deus perdoava o povo de Israel. Você conhece, sabe orar, sabe a grandeza de Deus, o poder de Deus. Tudo isso foi através do povo de Israel. Então Paulo, ele olhando todo esse cenário, ele falou assim: meu povo é tremendo. Eu não admito eu ser salvo e meu povo não. Pode até me tirar do livro da vida, Pai, mas eu quero o meu povo comigo. Então, irmãos, eu falei alguns exemplos de que maneira nós temos conhecido a Deus, foi através da Bíblia que foi escrita para o povo de Israel. Então, cabe a nós o dever de nos colocar em oração e clamar para Deus resgatar o seu povo, para completar esse número que Deus já estipulou que vai ser salvo daquele país. Esse total desses números está no livro de Apocalipse. Eu não separei aqui, mas se alguém quiser saber, depois
pergunta aí no decorrer da reunião, a gente dá uma pesquisada e posta aí depois na hora dos comentários. Retomamos Romanos 11, agora o versículo 19. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados, a fim de dar o lugar para nós. Isso é verdade, mas lembra que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creram. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenha medo. Então, foi quebrado, não tem mais jeito não. Não vou me importar com isso. Aí Paulo nos aconselha aqui no versículo 20. E não tenho orgulho disso. Eu tô aqui na oliveira, eles estão lá do lado de fora. Não sinto a vaidade e orgulho disso não. Pelo contrário, tenha medo. Por que eu devo ter medo? Olha o que vai nos falar o versículo 21. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos natural, por que eu devo ter medo, irmãos? De ficar zombando do povo judeu. Se Deus, versículo 21, se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Irmão, é para ter medo. Quando você bate no peito, eu sou o novo Israel. Cuidado com essa frase. Eu morro, sabe? Você quer me deixar chateado, você fala isso para mim. Não, você tá falando que Deus errou no povo que ele escolheu. Nunca use essa frase, irmão. Se você já usou isso, risca isso da sua mente. Não sente vanglória porque você está enxertado, não. E não zombe daqueles que foi quebrado. O versículo 21 aqui é muito claro. Deus pode pegar e arrancar você que foi enxertado e devolver o galho original para o lugar dele. Então, por isso, toda essa ministração, irmão, é para a gente ter comunhão, intimidade. O Vailton, quando ministrou sobre no encontro de paternidade, o tema da palavra do Vailton era o quê? Judeu e gentios juntos na mesa com Cristo. Não separado. Ele fica lá na mesa lá do canto. Não, é juntos. Nós somos um povo só. Essa oliveira hoje é eu e os judeus. Somos todos nós ligados. Aí tem gente da Igreja Católica, da Congregação, da Assembleia, da Universal, da Mundial. Tem gente de todas as etnias que foi salvo, vai fazer parte nessa mesa, irmãos. Então nós temos que aprender mais sobre essa comunhão. E o assunto dessa noite ainda é a gente ter essa intimidade com o povo judeu, que é o povo escolhido. Eu acho que está muito claro até aqui. Vamos prosseguindo. Versículo 22. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês. Se continuarem sempre confiando na bondade dele, senão vocês também serão cortados. Então isso aqui Paulo está falando, não brinca com a sua graça não, com a porção de graça que chegou até você. Não usa de soberba, não fica tripudiando a graça. Você sabe que algo é pecado, a gente tem falado muito disso. E você vai e insiste em fazer aqui de novo, sabe? Para de ficar repetindo pecado. Você sabe que Deus desaprova isso, não faça mais. Vocês
Se continuaram sempre confiando na bondade dele, senão vocês também serão cortados. Então Paulo aqui ele traz muita exortação. Toma cuidado, você tá com muita vanglória aí, você pode ser quebrado também. Versículo 23. E se os judeus abandonarem as suas descrenças, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Então, o alvo da nossa oração é para que os judeus venham se arrepender, abrir mão daquele radicalismo deles de não querer nenhum gentil perto deles, que isso é uma característica do judeu ortodoxo. Ele não quer intimidade com o povo judeu. Tanto é quando Pedro entrou na casa de Cornélio, quando a salvação chegou à família de Cornélio, os outros discípulos criticou ele, mas você comeu com os gentios. Então hoje nós precisamos orar para eles amolecer essa dureza que eles têm até hoje. Eles são muito duros. Mas eles, quando eles se arrependerem e abrir mão dessa crença deles, serão enxertados na oliveira cultivada, que é a igreja hoje. Melhor, continua sendo os judeus messiânicos. É a base, o plano de Deus é a base. Mas aqueles que são duros, se arrepender e abrir mão das crenças deles, desse radicalismo, eles podem ser enxertados novamente. É isso que esse versículo está nos ensinando aqui. Então eu estou refletindo nisso de novo para a gente entender os pontos o alvo da nossa oração. Versículo 24. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho da oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza da oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria oliveira deles esses galhos quebrados. Então eles já são da família de Abraão, da linhagem dos patriarcas. Paulo entende que eles são muito propícios a ser enxertados, tá fácil. Basta eles se arrepender e assumir uma posição e crer em Jesus. Que o Evangelho nos ensina, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Paulo aqui nem menciona o batismo, basta eles crer, se arrepender, abrir mão da cultura deles, daquele radicalismo e volta que Deus vai reenxertar eles, que isso vai ser fácil. Versículo 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pense que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Então tem um número estipulado de pessoas que não é judeu que vai ser salvo. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não dura para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Quando o Evangelho, porque Jesus pediu que o Evangelho fosse anunciado a toda a terra, toda criatura. Quando esse Evangelho chegar a toda criatura, vai atingir um número de pessoas que serão salvos. Quando esse número atingir, então o povo, mais somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Quando esse número completar, o povo, Deus salvará. Então aqui, irmãos, isso é uma profecia.
A teimosia do povo de Israel não durará para sempre. Paulo profetizou que essa dureza de coração deles não é para o resto da vida, não. É até o número dos gentios ser atingido, o total de vidas de não-judeus que serão salvos. Quando for completo esse total, o próprio Deus automaticamente ele vai mudar o cenário e vai resgatar o seu povo. Isso aqui é uma promessa que Paulo profetizou aqui, que o povo de Israel será salvo. Não é talvez não, não é será não, vai ser salvo. Versículo 26. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Você vê que aqui não existe a palavra talvez. Versículo 26. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como diz as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Vou ler de novo só a profecia que está lá no livro de Isaías. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. É que a gente não tem tempo, irmão, mas esse texto lá de Isaías é muito bonito. Fala que Deus vai resgatar eles, vai purificar eles, vai sarar eles voltará. Se você quiser confirmar, esse texto está em Isaías 59, versículo 20. Ele vai falar assim: o Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram dos seus pecados. Para resgatar Israel, aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. Isso aqui foi uma promessa, uma profecia que Deus usou o profeta Isaías para falar. Que ele ia até Jerusalém e vai resgatar. Isso não é talvez não, irmãos. A gente já está concluindo, mas eu quis trazer alguns textos aqui para a gente confirmar essa palavra de Paulo, digamos assim. Versículo 27. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Então é Deus que vai tirar. Você vê aqui que o plano de Deus, ele não existe o talvez não. Ele vai completar o propósito dele na vida do povo de Israel. Ele mesmo vai perdoar os pecados, ele vai tirar o pecado daquele povo. Versículo 28. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês. Os não-judeus, mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus zela tanto pelo povo judeu, mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Deus vai resgatar o seu povo, vai perdoar o pecado, vai limpar eles, por amor a Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Versículo 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Vou ler de novo, versículo 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Vou pular para o versículo 31. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Versículo 32.
pois Deus fez com que todos tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Eu vou encerrar a leitura por aqui, irmãos, de Romanos 11. Já a hora está bem avançada aqui, mas ainda vou estender um pouquinho que a gente já está concluindo aqui. Para não ter que fazer mais uma etapa, eu vou tentar concluir ainda hoje. No decorrer da reunião, eu vou estar colocando alguns testemunhos, que não vai dar tempo de fazer isso agora dentro da palavra. Mas depois, assim, no decorrer da reunião, eu vou postar algumas coisas, alguns testemunhos de alguns exemplos do povo de Israel hoje. Vou ler mais alguns textos aqui, o irmão não precisa nem abrir não. Sofonias 3:20 vai nos falar assim: naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Isso aqui é as promessas que Deus fez para Israel. O profeta Sofonias escreveu isso aqui: naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos deles. Eu, o Senhor, falei. Então isso aqui é uma promessa que Deus vai resgatar. Paulo falou isso, e lá o profeta Sofonias, antes da vinda de Jesus, já tinha escrito isso, que Deus ia resgatar o povo que ia tropeçar, e que ia perdoar eles, e queria ser honrado diante das nações. E essa honra não é da igreja não, essa honra é para Israel. Israel será honrado diante das nações. Como Deus vai fazer isso? Irmãos, não, dá tempo sim, a gente tem alguns minutinhos aqui, pelo meu programação. Como Deus vai fazer esse resgate? Isso aqui é muito lindo, irmão. Esse texto eu queria ler, eu vou ler ele, que ele é muito interessante. Isaías 60, versículo 8 e 9. Isaías 60, 8 e 9. Esses dois versículos vai falar a maneira que Deus vai fazer isso. De fazer o quê? Trazer o seu povo de volta e vai honrar eles. Isaías 68 fala assim: o que vejo voando como nuvens para Israel, como pombas para seus ninhos. Vou ler de novo 8. Tenta entender essa cena. Eu acho muito lindo esse versículo, porque Isaías não conhecia avião, irmãos. Naquela época, Isaías escreveu essas palavras, não tinha avião. E ele teve uma visão de uma nuvem voando. Aí ele escreveu assim: o que vejo voando como nuvens para Israel, como pombas para seus ninhos. Aqui nessa reunião, uma boa parte de nós aqui conhece. Eu vou postar a foto depois dessa cena, dessa imagem aqui. Casa de pombos. Quem morou no interior conhece os pombais, aquelas janelinhas, uma pertinha da outra. Aí o que Isaías viu? O que vejo voando como nuvens para Israel, como pombas para seus ninhos. Tem versões bíblicas que vai falar como pombais. Essa minha versão aqui, ela é mais atualizada, ela muda um pouco as palavras. Mas assim, no meu entender, esse versículo 8 aqui, Isaías não conhecia avião. Então ele viu um avião voando, ele falou assim: que nuvem é essa que está voando? Como casa de pombos, a janela do avião. Ele entendeu aquela janelinha do avião como pombais, casa de pombos. O que isso tem a ver com a volta de Israel?
Nos dias de hoje, o século 21, irmãos, muitos aviões estão levando judeu de volta para Israel, já preparando o cenário para a vinda de Jesus. Então Isaías profetizou que os judeus voltariam numa nuvem voadora como casa de pombos, ou seja, ele não conhecia avião, ele descreveu o avião dessa maneira. O versículo 9 vai falar assim: são navios dos confins da terra, de nações que confiam em mim. São navios dos confins da terra, de nações que confiam em mim. À frente vêm as grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel, que vem de lugares distantes, com suas prata e seu ouro. Eles honrarão o Senhor, seu Deus, o Senhor de Israel. Eles honrarão o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele a encheu de esplendor. Então, o versículo 8, ele trata que o povo de Israel volta de avião. O versículo 9 fala que vem navio das nações, sabe, trazendo riqueza. A gente não vai entrar nesses detalhes não. Mas aqui eu peguei esses dois versículos para a gente entender a maneira que o povo de Israel vai retornar para Israel. Isso são promessas, profecia que Deus vai reunir o seu povo de novo. E esse texto ele vai dizer que eles serão sacerdotes, eles vão servir Jesus. Quando Jesus vem para reinar os 1000 anos aqui na terra, quem vai ser o sacerdote, os serviçais, os que vai estar ali do lado de Jesus, vai ser o povo judeu. Gente, nas leituras eu vou parar por aqui, irmão, mas vou só concluir aqui. Hoje muitos aviões e navios estão trazendo o povo judeu de volta para Israel. Quem são os judeus? Então a gente já até aqui a gente entendeu a maneira que eles estão voltando de navio e de avião. Quem são os judeus de hoje que não acreditam em Jesus? Quem são os judeus que têm um coração duro? Dentro de Israel hoje existe 2 tipos de judeu. Quem é aqueles que são duros, coração não quer aceitar Jesus de jeito nenhum. Eles são conhecidos como os ortodoxos. É aqueles tradicional, que da época da lei de Moisés, assim, eles não abrem mão, não aceitam que Jesus, não dá tempo de explicar isso aqui não. Mas o nome deles são judeus ortodoxos, que são muito tradicional. Os judeus ortodoxos hoje, irmãos, são 613 mandamentos que eles tentam seguir. 613 mandamentos, não é 10 não, é 613. 10 pela Bíblia e os demais foi acrescentado pelos os rabinos da época. Então esses são os ortodoxos, 613 mandamentos eles tentam seguir. E qual o nome dos judeus que já recebeu Jesus, que mora dentro de Israel e está lá trabalhando, está ralando para converter os seus irmãos? E os remanescentes que continuam crendo em Jesus, são os messiânicos. Então hoje dentro de Israel existe o judeu ortodoxo e o judeu messiânicos. Os messiânicos que acreditam em Jesus. Esse material que eu estou lendo aqui, que eu estou passando para vocês, irmãos, são material que eu aprendi com os judeus messiânicos, que tem vindo aqui em Sorocaba, Jundiaí, tem de Montemor, tem visitado o Brasil, tem trazido essas revelações para nós. Esses são aqueles que já acreditam em Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Passei um pouquinho dos minutos costumeiro, mas só para a gente concluir, senão ia ter que fazer mais um domingo nesse mesmo assunto, então a gente está encerrando por aqui.
Mas volto a afirmar, se tiver dúvida, tiver alguma coisa que você não entendeu direito, pode me chamar no particular. Eu, o Serginho, o Carlinho, a Terezinha, a gente pode estar explicando isso melhor para vocês. E a gente está à disposição de vocês. Fica na liberdade. Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor confiou em nós essa missão de trazer esse ensinamento nessa casa hoje. Sou grato, ó Deus, pelo teu amor, pela nossa vida, de confiar a tua graça ao ponto de nos permitir provocar ciúme no povo escolhido. Por isso, ó Deus, quero colocar a nação de Israel na tua presença, ó Deus. Envia os teus anjos, ó Deus. Quebra a dureza do coração daquele povo, ó Deus. Ô Espírito Santo, tu sabes como fazer isso. Quanto a nós, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Nos ensina, nos capacita, ó Deus, a ser esse instrumento em tuas mãos. Eu oro a ti em nome de Jesus.